Pois é, tá aí o Tecendo Amanhã, meu primeiro romance, minha primeira obra de ficção, né? Uma experiência desafiadora, completamente diferente das outras experiências que eu tive com a escrita. Eu sempre falei que a palavra sempre foi uma arma de combate para mim, eu sempre fiquei sempre muito à vontade com o uso da palavra, tanto oral como professor, principalmente, palestrista, também para escrever, mas escrever uma obra de ficção e escrever romanceando, preocupado em fazer literatura, foi uma experiência e tanto, né? Eu que sempre fui muito rapidinho para escrever, produzir, etc. Demorei 6 anos para fazer o Tecendo Amanhã. É claro que nesse período não foi ininterrupto o trabalho, inclusive nesse intervalo eu publiquei 2 livros, o Hiena, Minha Revolta Não Se Vende, e o livro Com os Causos e a Sabedoria do Seu Zé Pedro, da Casa de Farinha de Ubatuba e tal, mas o Tecendo Amanhã estava sempre indo e voltando com ele, né? E agora está aí, ele pronto, estamos lançando, apresentando para o público, né? Com uma capa muito bonita, né? Um livro muito bem concebido, na minha opinião, com uma capa muito bonita, feita por uma artista joseense, a Maura Amora, né? E a concepção da capa a partir do trabalho de tear da Maura foi do Pedro Ribeiro, fotógrafo experiente, arquiteto, uma pessoa de grande capacidade de criação, né? Ele é uma obra que, apesar de ser romance, apesar de ser ficção, ele tem muito, vamos dizer, a minha cara e a minha preocupação, né? Ele vem, ainda está dentro de um ciclo onde se encaixam as minhas outras obras, né? Uma das preocupações, do meu interesse e preocupação, é da gente mostrar o Brasil para os brasileiros, vamos dizer assim. A gente, eu digo ironicamente que nós temos um certo espírito de cachorro magro, né? Que a gente fala um certo sentimento assim de inferioridade, de nos julgarmos um povo inferior aos outros povos, e tudo que acontece de bom é no Japão, é nos Estados Unidos, é na Europa, etc. Ultimamente, apesar com a crise lá, mesmo assim a gente, do ponto de vista cultural, intelectual, ainda se sente assim, né? E acho que um pouco a exceção dessa regra, vamos dizer assim, são os gaúchos. Os gaúchos têm uma autoestima, assim, tem uma história, né? E tem uma autoestima que foi criada em cima dessa história. Então, o Tecendo Amanhã, ele traz a saga, né, de um grupo de famílias, de trabalhadores. A história é ambientada no ABC paulista por razões meio óbvias, né? Eu me criei lá, num certo momento da história do Brasil, foi um ponto de convergência de muitos trabalhadores da zona rural para o urbano. A indústria automobilística concentrou muitos trabalhadores, lá já existia um polo moveleiro e um polo da indústria têxtil, que inclusive dava emprego para muitas mulheres, principalmente para jovens, né, para mulheres jovens, de estudo. O fio condutor da minha história é a pedagogia da participação. É como é que as pessoas crescem, evoluem, se transformam num processo de participação coletiva, no caso deles. Um processo de participação que vai se envolvendo na preocupação social, e aí cria um afeto, cria laços, e aí mesmo com dificuldades de sobrevivência, às vezes com evolução da descrença política, etc., né? Esse grupo se mantém e vai indo. Então, uma das características, assim, o livro eu faço muito uso do diálogo, até como um instrumento como um recurso para mostrar para o leitor a evolução
como que o crescimento sociopolítico e cultural do grupo também através da linguagem. É uma obra que eu quero percorrer um determinado público, apresentando para um determinado público, porque eu tenho uma preocupação muito grande. Eu acho que a gente precisa resgatar, valorizar a nossa cultura operária, a cultura dos trabalhadores, né, que fizeram história no Brasil nesses últimos tempos, e que não foi uma história de muita significância, uma história, nós transformamos, esse país foi transformado, passamos por uma ditadura militar, né, passamos por crises de desemprego, de miséria, muita dificuldade econômica, social, e ainda temos, mas o país aos poucos vem se ganhando, vem se firmando como uma nação. Nós precisamos firmar a nossa autoestima, a cultura do trabalhador, a cultura operária brasileira, a cultura desses trabalhadores que fizeram história nesse período mais recente e que vem ajudando a transformar o país, né, com todas as dificuldades, mas que vem ajudando a transformar esse país. Então, nesse sentido, o Tecendo Mestre se insere um pouco dentro dessa realidade.